Galera, tô passando aqui rapidinho, eu peço para vocês não pularem esse vídeo. É inegável que durante décadas a extrema-direita dominou as redes sociais, fazendo uma lavagem cerebral no nosso povo, aonde o povo brasileiro perdeu a noção de certo ou errado e começou a defender o direito dos patrões, não o direito do empregado, do patrão. O povo brasileiro começou a defender os bilionários, a se preocupar com bolsa de valores, a se preocupar com estatais. No antigo desgoverno do Bafomé, a gasolina chegou a R$ 8,70. A inflação foi a mais alta dos últimos 50 anos. E o povo ainda batia palma. É nítido que a lavagem cerebral funcionou. Durante 10 anos, a extrema-direita, os liberais, os banqueiros, tomaram conta da imprensa, da mídia e da internet. Mas chegou a hora da gente fazer a nossa voz ser ouvida também. Porque é nítido que deu certo. Eles conseguiram, fabricaram um monte de pobre de direita. Pessoas cegas, com a ideologia voltada a puxar o saco do patrão. O pobre de direita parece um cachorro que vigia a mansão do rico, mas não liga de dormir lá fora, embaixo da chuva. É nítido que esse povo ficou bem atrapalhado e burro, com a fé cega em um ex-militar, quer dizer, um péssimo militar que foi banido das Forças Armadas. E uma ex-garota de programa, Michele Bolsonaro, virou exemplo para eles. Aonde será que o nosso Brasil vai parar? Eu só sei que a gente precisa lutar, se unir e ficar juntos. Porque senão o Brasil vai se transformar num evangelistão, aonde você vai ter que adorar o mito, senão vai apanhar em praça pública. Galera, essa é só uma reflexão minha. Eu peço a vocês que curta, comente e compartilhe esse vídeo. Valeu, tamo junto. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, confirmou que a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, logo após o 8 de janeiro de 2023, foi exatamente a mesma que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou aos chefes militares numa reunião em que propôs um golpe de Estado. O documento serviria de bússola para operacionalizar a ruptura institucional, então pretendida pelo extremista, que ocupou o Palácio do Planalto. A tal reunião a que Freire Gomes se refere ocorreu em 14 de dezembro de 2022, quando a derrota de Bolsonaro já estava sacramentada e a hora de deixar o cargo se aproximava. O encontro foi convocado pelo então ministro da Defesa, o também general Paulo Sérgio Nogueira. Estavam presentes também o tenente brigadeiro Carlos Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, e o almirante Almir Garner, comandante da Marinha. As informações sobre o teor do depoimento do general APF são do jornal Folha de São Paulo. Freire Gomes confirmou ainda a presença de Anderson Torres na reunião e revelou que ele funcionava como uma espécie de especialista em dar suporte jurídico para as ações que seriam adotadas no decorrer e após o planejado golpe, que acabou não ocorrendo. Carlos Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, criticou o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil, por acusá-lo de mentir durante depoimento à Polícia Federal. Para o ex-chefe da Força, ele agride a instituição militar ao chamá-lo de criminoso. Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornar o depoimento do ex-comandante público, Ciro Nogueira afirmou que ele seria um criminoso que cometeu prevaricação ao não denunciar ao país o golpe ou caluniador que o denuncia hoje, não tendo ocorrido. Em resposta, Batista Júnior afirmou que Nogueira tem usado o caso para promover sua candidatura para as próximas eleições. Ao tentar apoio para as eleições de 2026, o senador Ciro Nogueira agride a instituição militar e demonstra desconhecer a lei brasileira, que estabelece que a continência militar é devida às autoridades, não às pessoas, escreveu no X Twitter. A PF,
O ex-chefe da aeronáutica implicou o ex-presidente Jair Bolsonaro diretamente na trama golpista, relatou que teve que se retirar de uma reunião com ele e que se recusou a receber uma minuta. Golpista. O cara que diz não ter medo de ser preso, só pensa em ser anistiado. É estarrecedora a notícia de que Jair Bolsonaro está chantageando os candidatos à presidência da Câmara, com a exigência de apoio prévio a uma anistia pelos crimes que cometeu. O bolsonarismo, a extrema-direita e os golpistas continuam ameaçando o país e envenenando a democracia. Precisam ser contidos e punidos enquanto é tempo, escreveu Gleisi Hoffmann no X-antigo Twitter. Jair Bolsonaro e seus aliados têm intensificado uma articulação que vincula o apoio à sucessão na Câmara e no Senado, prevista para 2025, a aprovação de um projeto que visa garantir anistia para o ex-mandatário, caso ele seja condenado pela Justiça em função de seu envolvimento no planejamento de um golpe de Estado, para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a coluna da jornalista Andréa Sadi, do G1, os aliados de Bolsonaro avaliam que, no momento, o ex-mandatário tem uma situação mais confortável na Câmara, mas com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acreditam que mesmo se passar com deputados, uma eventual anistia para crimes cometidos seria barrada na casa ao lado. No contexto do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal por irregularidades nos cartões de vacinação contra a Covid-19, o deputado federal Eduardo Bolsonaro insultou a instituição e levantou questionamentos sobre a independência da PF, em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Durante uma entrevista ao Jornal Diário da Região, Eduardo expressou incertezas quanto à postura da corporação, sugerindo se ela continuará agindo de acordo com os interesses do ministro. A PF vai investigar esse e-mail, ou vai continuar sendo cachorrinho do Alexandre de Moraes? A Gestapo de Alexandre de Moraes? Ninguém aguenta mais isso não, disse ele, segundo foi reportado pelo jornal Estado de São Paulo. A conversa entre Eduardo Bolsonaro e o Diário da Região ocorreu no mesmo dia em que ele participava de eventos em São José do Rio Preto, em celebração ao aniversário do município. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República apresente sua posição a respeito do documento elaborado pela Polícia Federal, que indiciou Jair Bolsonaro e a mais 16 indivíduos. O inquérito investigou o ex-ocupante do Palácio do Planalto e seus associados por irregularidades relacionadas ao cartão de vacinação da Covid-19, no período de 2021 a 2022. Pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira 20 mostra que agentes do mercado financeiro estão mais insatisfeitos com o governo Lula. Se em novembro de 2023 52% dos entrevistados avaliavam a administração federal como negativa, o índice agora passou para 64%. Por outro lado, o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é avaliado como positivo por 50% na rodada anterior da pesquisa, o patamar era de 43%. O levantamento também mostra que para 50% dos agentes econômicos entrevistados, o maior risco para o governo Lula é o intervencionismo na economia, seguido do estouro da meta fiscal 23% e da perda da popularidade do presidente 19%. A razão para a avaliação negativa do governo, no entanto, aparece claramente em uma lâmina da pesquisa, que trata da decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários aos acionistas minoritários. Para 97%, foi uma decisão errada. O presidente Lula teve um papel fundamental na decisão do Conselho de Administração da Petrobras de não efetuar o pagamento de dividendos extraordinários. A decisão de não pagar dividendos extraordinários beneficia os mais de 200 milhões de brasileiros, em detrimento de acionistas privados que objetivam sugar o lucro da estatal brasileira, vital para o desenvolvimento econômico do país. Vejam o poder da lavagem cerebral. E ela funciona, hein? O Brasil saiu do governo Dilma com a gasolina a R$ 2,70. No governo do Bolsonaro, a gasolina chegou a R$ 8. E ainda tinha gente
brigando para pagar mais caro. Vê se esse povo bolsonarista não sofreu uma lavagem cerebral. Esse é um caso sério de surto coletivo. Nem Floyd explica o que passa na cabeça desse povo.